Fala estudante, Lucas Aranha aqui do canal Alô Matemática. Vamos para a aula de número 3 de equações do primeiro grau. Então estamos evoluindo aos poucos aqui os exercícios para que a gente assimile bem esse conteúdo. Não tenha pressa, vai no seu ritmo para você aprender de uma maneira consistente e que dê resultados na hora que você for realizar a prova. Então vamos lá, lembre-se que aqui no Alô Matemática a sua aprovação é a nossa meta. Então pega seu papel e caneta na mão e vamos nessa! Bom, estudante, está aqui nosso primeiro exemplo. Vamos fazer alguns exemplos hoje. Nós temos 3x sobre 5 é igual a menos 4 sobre 9. Lembrando que eu preciso que o meu lado A seja igual ao meu lado B. Então, para isso, eu preciso saber o valor de x, tá certo? É uma equação incógnita, ou seja, eu preciso saber a raiz ou a solução, que são a mesma coisa. Muito bem, eu tenho aqui 3x sobre 5. Como que eu faço? É 3x dividido por 5. Eu preciso isolar o x. O que eu vou fazer, estudante? Primeiro ponto é, como esse 5 está dividindo, eu passo para o outro lado da equação, tá certo? Eu passo para o outro lado da equação com a operação inversa, ou seja, da divisão é a multiplicação. Então vai ficar 3x, tá certo? 3x é igual a menos 4 sobre 9, tudo isso vezes 5, tá certo? Então eu ponho menos 4 sobre 9 entre parênteses e vou multiplicar com 5. Então vai ficar 3x é igual. E aí vamos fazendo aqui o passo a passo. 3x é igual. 4 vezes 5, 20, né? Menos 20 sobre 9. Muito bem, vamos manter aqui. Bom, próximo passo, eu isolar o x, né? Eu estou isolando o x. Esse 3 está multiplicando o x, perfeito? O 3 está multiplicando o x. E o que eu faço agora? Bom, se está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a menos 20 sobre 9, tá certo? Tudo isso dividido por 3. Perfeito, estudante? Está acompanhando? Então vai ficar x é igual a menos 20 sobre 9, é uma fração aqui, tudo isso dividido por 3. Então, como faço divisão de frações, né? Se eu tenho aqui 2 terços dividido por 5, qual que é a ideia da divisão de frações? Eu mantenho a primeira fração, 2 terços, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 5, tá certo? O inverso é o inverter, tá certo? O que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Então 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5, eu inverto, então fica 1 sobre 5. Então eu mantenho a primeira, tá certo? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá certo? É assim que a gente faz divisão de frações. Então vamos fazer aqui esse menos 20 sobre 9 dividido por 3, então vai ficar x, vou continuar aqui em cima, ó, x é igual, então vamos por menos 20, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 3. Então x é igual a menos 20 sobre 9 vezes 3, 27. Está aqui a resposta da minha equação, tá certo? Da minha equação primeira, né? Nosso primeiro exemplo de hoje. X é igual a menos 20 sobre 27, perfeito? Essa é a nossa primeira equação. Vamos realizar a segunda equação. Muito bem, estudante, está aqui x menos 2 terços é igual a 1 sexto. Bom, a ideia é eu manter o x de um lado e passo tudo que não é x para o outro lado. Então eu vou ter aqui x é igual a 1 sexto mais 2 terços. Percebe, estudante? Aqui é uma subtração. X menos 2 terços. Esse menos ele acompanha a fração 2 terços. Então, se está subtraindo, passa para o outro lado, somando. É a mesma coisa se eu tiver aqui, ó, x menos 2 é igual a 3. Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado. Vai ficar x é igual a 3 mais 2. Tá certo? Tá certo? É a mesma coisa, só que aqui, no caso, é fração. Muito bem, como eu faço soma de frações? Bom, nesse caso, 6 e 3 são diferentes, perfeito? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o famoso MMC. MMC entre 6 e 3. Como que eu faço isso? Eu fatoro. Vamos fatorar aqui, ó, o MMC entre 6 e 3. Então, faço 6 e 3 e fatoro por números primos, tá certo? Então, começo com o número 2. 6 dividido por 2 dá
3. 3 dividido por 3 não dá, eu mantenho 3. Perfeito? Agora o próximo número primo, depois do 2, é o próprio 3. Então 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, quando eu chego aqui em 1, eu paro de dividir. E agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 3, deixa eu só consertar aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o que vai acontecer? Vai ficar x é igual. Embaixo eu ponho o número 6 e o que eu faço? Faço 6 dividido por 6 vezes 1. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Compreendeu, estudante? Eu tirei o MMC entre 6 e 2, tá certo? Então fatorei, dividindo por números primos, encontrei o resultado 6. O 6 vai embaixo, e aí o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá certo? Eu divido aqui pelo de baixo e multiplico aqui pelo de cima. Então 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então x é igual a 1 mais 4, 5, sobre 6. Aqui está a resposta, né? Está a raiz, tá certo? A raiz, ou você pode chamar de, você já sabe, solução da minha equação. X é igual a 5 sobre 6. Esse é o ponto, essa é a nossa resposta. Perceba, estudante, já vamos emendar aqui um próximo exercício para você pegar o fio da meada. Bom, estudante, vamos fazer então aqui a sobre 2 menos 5 igual a 2. É o mesmo raciocínio do que nós vamos resolvendo ali ao longo das aulas. Nós estamos resolvendo ao longo das aulas. Então, a sobre 2 menos 5 igual a 2. Eu vou isolar o a, não é x, mas é como se fosse, a minha incógnita é o a, né? A minha incógnita é o a. Então vai ficar a sobre 2 é igual a 2 mais 5. Perceba, esse 5 aqui, esse 5 está com um sinal de menos, ele passa para lá com o sinal de mais. Então eu tenho a sobre 2 é igual a 7, né? 5 mais 2, 7. Muito bem, a dividido por 2, o 2 está dividindo, então eu tenho que passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar a é igual a 2 vezes 7, o meu a é igual a 14. Então está aqui mais uma raiz, né, da equação, lembre-se, a raiz, ou você pode chamar do quê? Você já sabe, ou você pode chamar de solução da equação. Perfeito, estudante? Então, está aí mais um exemplo bem tranquilinho, nível super fácil aqui para nós irmos evoluindo os nossos ensinamentos, tá certo? Lembre-se, estudante, a matemática é constante exercícios um atrás do outro para a gente ir pegando aí o fio da meada. Vou ficando por aqui, bons estudos e lembre-se, a sua aprovação depende do seu esforço. Um abraço, valeu, fui!